Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né, que eu não gravo um vídeo. Vou falar um pouquinho sobre relacionamento, né? Hoje eu tava mexendo no meu celular e eu vi um post do Instagram que me chamou muita atenção sobre relacionamento, gente. Pessoas muito intensas, assim, que são muito intensas no sentimento, no amor, acabam sendo aquelas pessoas que mais sofrem nas relações, porque elas se entregam muito, porque elas se dão muito, porque elas demonstram muito afeto e querem muito, muitas vezes, amar outra pessoa, mostrar para ela o quanto ela gosta. Existem pessoas que são muito intensas e essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem muito por causa disso. Então, eu vi um post que o autor colocou lá assim, que amor não é sofrimento. Amor não é difícil. O verdadeiro amor, quando existe realmente um relacionamento verdadeiro entre duas pessoas, um amor verdadeiro entre duas pessoas, não existe essa necessidade de você correr atrás dela, não existe essa necessidade de você sofrer, de ser muito difícil, tudo muito difícil, a conversa é difícil, o relacionamento é difícil, receber um elogio é difícil, um carinho é difícil, tudo é muito difícil. Um relacionamento natural, normal, isso não é normal, isso não é certo. Então, se você vive um relacionamento onde tudo é difícil, para você conseguir conversar com a pessoa é difícil, para você conseguir estar com a pessoa é difícil, para você conseguir um elogio, um carinho, um afeto é difícil. Você precisa mendigar, você precisa fazer das tripas o coração para receber alguma coisa dessa pessoa que você gosta. Então, é hora de pensar se realmente isso é um relacionamento. Às vezes é um relacionamento só na sua cabeça. Às vezes é um relacionamento só aqui, na sua imaginação. Porque quando alguém gosta de verdade, ela não vai precisar que você faça nada disso. Ela não vai precisar que você se humilhe, que você corra atrás, que você faça de tudo por ela. Na verdade, quando as duas pessoas se gostam, as duas vão fazer o mesmo esforço. As duas vão lutar para isso. Se só você luta, se só você corre atrás, se só você faz, e sempre é muito difícil, tudo é muito difícil, então alguma coisa está errada. Existe um desequilíbrio nisso. E se no início é assim, já viu aquela frase? No início como é que é? Se no início tá ruim, com certeza o final vai piorar. Não sei como é que fala a frase lá. Mas o início, ele fala muito sobre o futuro, né? Se as coisas começam ruim, a tendência é que aquilo fique pior. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se valorizar, é cair a ficha, sabe? Deixar a ficha cair. Porque às vezes para nós é difícil deixar a ficha cair. Né? Lembra da parábola do filho pródigo? Ele gastou tudo que ele tinha, vivendo absolutamente, mas de repente veio uma fome no mundo, ele perdeu todos os bens que ele tinha e ele ficou na miséria, sozinho. Com certeza, quando ele estava rico, ele devia estar rodeado de gente, de mulheres, de pessoas, de amigos, mas ele ficou sozinho, passando necessidade e teve que cuidar de porcos. E ali ele teve vontade de comer até as comidas dos porcos, mas nem isso eles lhe davam. Então, às vezes a pessoa tá tão iludida com a situação que ela está vivendo que ela não enxerga a situação que ela está vivendo uma ilusão. Aí, de repente, ele caiu em si. Sabe, ele pensou, nossa,
Eu tô aqui querendo comer comida de porcos, mas lá os servos do meu pai comem do melhor. Então, já que eu não posso voltar como filho, porque eu pedi minha herança, eu não tenho direito de filhos, eu vou voltar como um servo. Porque pelo menos os servos na casa do meu pai têm dignidade. Então, ele caiu em si da bobice que ele estava fazendo. O fato de você querer viver a sua vida não significa que você precisa cortar os laços com o seu pai, né? No caso, ele achava que ele não precisava do pai dele. Quando ele caiu em si, ele viu que ele precisava. Mas, trazendo para nossa história, o cair em si é quando você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou permitindo viver isso? Por que eu estou insistindo em desejar comer coisas que nem são para mim, não são nem para um ser humano? Por que eu estou querendo isso? Por que eu estou querendo uma coisa que ninguém quer? Que não foi feita para o ser humano. Na casa do meu pai, os servos são tratados com respeito e dignidade. Aqui, eu desejo comer as migalhas, as comidas, né, dos porcos, e nem isso eles me dão. Então, ou seja, nem a comida normal que um patrão tem que dar para o seu funcionário, ele não dava. Então, o que era legal, o que era correto, que era dar alimento para o seu servo, nem isso eles davam. E nem a comida dos porcos eles davam. Ou seja, se aquilo que era o certo dar, eles não tinham, pelo menos a comida dos porcos eles podiam dar. E nem isso eles davam. Então, talvez você pode estar nessa situação. Aquilo que você deveria ter, você não tem. Aí você se contém em desejar algo que não é digno de uma pessoa. E nem isso você tem. Então, ele caiu em si. O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso disso. Eu não preciso de mendigar restos de comidas. Eu não preciso disso. Eu posso muito mais do que isso. Eu posso ser tratado muito melhor do que isso. Existem pessoas que me amam e que me dariam muito, muito, muito mais do que comidas de porcos. Então, por que eu estou me submetendo a desejar comida, a pior das comidas, se tem pessoas que me amam e que me dariam muito mais do que isso? Então, a gente tem que cair em si, gente. Acordar para que a gente não fique como ele, na ilusão, sabe? Vivendo numa ilusão, desejando o que nem é digno, tipo, nem o mínimo. Se você tiver uma migalha, você fica satisfeito. Existem pessoas que amam você, que dariam muito mais por você, que fariam muito mais por você. E você, muitas vezes, você está procurando numa pessoa que não dá nem os restos para você. Então, às vezes, são relacionamentos assim, que a gente fica mendigando restos, migalhas. Mas existem pessoas que te amam, que dariam muito mais para você do que essas migalhas que você talvez ganha de uma pessoa que você gosta. Então, a gente tem que acordar. Né? O relacionamento não pode ser difícil, não pode ser algo doloroso, não pode ser algo difícil para uma pessoa, uma só das pessoas. Os dois têm que querer a mesma coisa, os dois têm que buscar a mesma coisa. Se só uma pessoa faz, não tá certo, não é o certo, né? Então é melhor terminar, acabar, ponto final, definitivo, e começar a sua vida onde você vai ter dignidade.
onde você vai receber aquilo que é digno, que você não precisa de desejar os restos de ninguém. Então, que fique essa dica para vocês. Relacionamento não precisa ser doloroso nem difícil. Se está sendo, é porque não está certo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Depois eu gravo mais vídeos. Tchauzinho.